feliz sábado, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos nessa manhã. É uma alegria estar aqui porque a gente já conhece essa igreja de ouvir falar já tem bastante tempo de verdade, viu? Porque Miriam e eu, quando estávamos no seminário de teologia, servimos a igreja em um projeto missionário, aonde nós estivemos na Igreja Adventista Brasileira de Milão. E lá na Igreja Adventista Brasileira de Milão tinha gente daqui. Eu não vou lembrar o nome de todo mundo, então para não ser injusto não vou citar o nome de ninguém. Mas tinha gente lá daqui, falava muito daqui. E aí quando a gente chegou aqui no Edessa, no início desse ano, quando a gente soube que estava tão pertinho, a gente falou, uma hora nós vamos lá conhecer a igreja. Também estamos felizes por estarmos aqui, porque eu já identifiquei alguns dos meus filhos aqui, né? Alguns dos nossos meninos lá do colégio, já identifiquei aqui, beleza? Tenho dó de vocês. Porque tem que assistir capela com o pastor Mateus. Tem que assistir aula com o pastor Mateus. Sábado vem para a igreja para relaxar, tá o pastor Mateus de novo. Misericórdia. Quem aguenta isso, né? Mas os outros irmãos vão ter mais misericórdia porque ainda não nos conhecem. Queridos, hoje é o sábado da educação adventista. E neste sábado da educação adventista, nós como igreja adventista queremos lembrar você a importância desse ministério. Que talvez seja uma das últimas trincheiras contra o ensino secular e até ateísta. Eu digo isso porque há poucos anos atrás nós tínhamos muitas escolas cristãs. Mas muitas delas vieram a fechar, e as que permaneceram abertas, parece que já não carregam mais o cristianismo, nem no nome, nem em seu ensino. A educação adventista ela ainda se propõe a fazer isso, ela ainda mantém um pastor em cada escola, ela ainda ensina a Bíblia em sala de aula, ela ainda pratica as semanas de oração, ela ainda mantém os cultos todos os dias na sala de aula. Por isso eu digo, talvez a educação adventista seja a última trincheira, protegendo os nossos filhos de um ensino secular e também ateísta. Também posso mencionar a vocês que a educação adventista, ela tem uma missão. Ela nasceu no coração de Deus, e a missão da educação adventista é formar os nossos meninos, as nossas meninas, como bons servos de Deus, não somente para a sociedade aqui, mas também para o reino dos céus. Desse ponto de vista, Ellen White diz no livro Educação, que educação é redenção. Educação e salvação, segundo Ellen White, são duas obras que se misturam. Eu venho nessa manhã para falar com você sobre educação, mas o nosso objetivo aqui não é fazer propaganda do colégio, não, a gente não precisa. Os nossos meninos estão aqui, eles com certeza fazem essa propaganda no dia a dia, porque eles vivem lá, eles contam as coisas que acontecem lá. Você também conhece o colégio, eu imagino que aqui tem muitos ex-alunos da educação adventista, acredito que aqui tem pais de alunos da educação adventista, então eu não preciso falar muito ali do nosso colégio adventista do Espírito Santo, o antigo Edessa. Eu sei que tem gente que não gosta, que chama de CAIS, né? Tem gente que ficou bravo quando mudou o nome, né? Porque tem uma lembrança, né? Tem o emocional, lá no fundo do coração, é Edessa para sempre, né? Tudo bem, a gente vai respeitar isso daí, mas o colégio adventista do Espírito Santo, o antigo Edessa, ele está muito bem, graças a Deus, ele está crescendo, melhorando a sua estrutura, com um sonho no coração. E eu quero só pedir oração por esse sonho, quero pedir que os irmãos orem, para que a meta do colégio de passar de 500 alunos, agora no ano de 2023, seja alcançada em nome de Jesus Cristo. Para isso também o colégio conta com você. Procurar o colégio para levar os seus filhos, eu sei que tem transporte que leva os alunos diariamente daqui para lá. Nós temos alunos aqui dessa cidade também, que são alunos internos lá, o internato também está aberto para isso. E até digo mais, se houverem pessoas que têm necessidades financeiras específicas, o processo de bolsas está aberto. As pessoas que têm procurado o colégio com necessidades verdadeiras, que comprovam suas necessidades,
tem conseguido as bolsas de estudos. Então, se você tem alguém para indicar ou você tem necessidade dessa bolsa de estudos, procure o nosso colégio. Eu quero falar de educação, mas não desse ponto de vista, eu quero falar de educação de outro ponto de vista. Desde o ano de 2016, tenho viajado a Guiné-Bissau, na África. Temos feito ali no oeste africano, naquele que é um dos países mais pobres do mundo, que está naquele território chamado Janela 1040, que é o território mais difícil do evangelho ser pregado no mundo. Desde o ano de 2016 nós temos feito um programa missionário ali. Eu digo programa porque nós não terminamos, ano após ano nós temos ido até aquele lugar. E todas as vezes que nós vamos até a Guiné-Bissau, ali na Guiné-Bissau nós trabalhamos com construção de igrejas. Ali na Guiné-Bissau nós fazemos evangelização, nós pregamos o evangelho através do evangelismo público e também particular, de casa em casa. E graças a Deus o evangelho tem alcançado aquele que é um país de maioria muçulmana, mas também de grande parte da população animista, que são adoradores de espíritos. Aquelas religiões de raízes afro que chegaram ao Brasil, vêm dessas religiões que existem na África até hoje, do animismo africano que existe até hoje. Ano após ano nós vamos até lá, e ano após ano a gente avança com o evangelho lá. Eu vou dar só um exemplo para você, e vou também aproveitar para fazer o link daquilo que eu estou falando com a educação adventista. O programa missionário Guiné-Bissau começou mais ou menos no ano de 2005 ou 2004. Quem começou esse programa missionário foi o pastor Natanael Moraes, professor da então Faculdade de Teologia do UNASP. Até então, a Guiné-Bissau tinha 40 anos de igreja adventista. E ali nós tínhamos apenas 200 a 250 adventistas em todo o país. A partir do momento que o UNASP começa a enviar missões anuais ali, a educação adventista começa a enviar grupos missionários à Guiné-Bissau todos os anos, o que é que começa a acontecer? A igreja começa a crescer naquele lugar. Hoje eu posso dizer a vocês, com bastante alegria no coração e ainda maior alegria, porque faço parte disso que acontece ali na Guiné-Bissau, que hoje nós já passamos de 3.000 membros na Guiné-Bissau. Em 40 anos de igreja, 250. A partir do momento que começa o programa missionário da educação adventista, a gente passa de 3.000 membros. E a gente tem feito ali este projeto, atendimento médico, missionário, a gente leva medicamentos e faz a distribuição gratuita desses medicamentos, a gente faz a construção de igrejas, igrejas simples, igrejas humildes, mas que atendem ali a necessidade daquele povo, e a gente também ali na Guiné-Bissau tem pregado o evangelho em evangelismo público. Mas aconteceu algo especial no ano de 2020. No ano de 2020, Miriam e eu estivemos lá na Guiné-Bissau, a Miriam pela primeira vez, e depois de fazer todo o projeto que a gente estava fazendo ali, alguém disse assim para nós: por que a gente não vai até a ilha da Bolama? Eu nunca tinha ido até essa ilha. Pior do que isso, eu tenho labirintite. Quem tem labirintite já sabe o que aconteceu comigo quando me falaram de ir para uma ilha. Tem alguma ponte que dá acesso a essa ilha? Não tem, então não vou. De barco não dá. Para quem tem labirintite vai passar mal demais, né? Então para mim não dá. Não, Mateus, fica tranquilo, porque este barco que vai daqui da capital Bissau até a ilha da Bolama, ele gasta mais ou menos umas 2 horas de viagem no máximo, e é uma viagem bem tranquila. E aí eu disse: então tudo bem, eu vou. A história vai continuar daqui a pouco. Primeiro eu quero abrir a Bíblia com você. Abra comigo a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, Efésios capítulo 3, nós vamos ler do verso 14 até o verso 21.
Efésios capítulo 3, nós leremos do verso 14 até o verso 21. Aqueles que acharam, por favor, digam amém. A maioria tendo achado, nós vamos nesse momento curvar as nossas frontes, vamos fazer uma oração. Nosso Pai bondoso, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, por tua santa palavra que está aberta agora diante de nós. Mas Pai, nós também queremos abrir nesse momento ao Senhor o nosso coração. E pedir ao Senhor que o teu Espírito Santo tenha liberdade nesta igreja. Que ele não somente possa percorrer os corredores deste templo, mas principalmente sondar cada coração e falar conosco de maneira poderosa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Efésios capítulo 3, versos 14 em diante, eu vou pedir a você que durante toda a leitura você permaneça com a Bíblia aberta, tá bom? Nós vamos andar um pouquinho aí em Efésios capítulo 3. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos, qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta aí, nós vamos falar um pouco sobre essas palavras do apóstolo Paulo. Paulo era um pastor diferente daquilo que nós estamos acostumados. Porque Paulo, ele chegava em determinada cidade, ali ele pregava o evangelho, ali ele fazia alguns discípulos, e depois de feitos esses discípulos, ele os batizava, ele os treinava como líderes da igreja, ali fundava uma igreja e ia embora, para nunca mais voltar. As distâncias e a urgência da mensagem não permitiam que Paulo voltasse às igrejas, ainda que ele tenha demonstrado essa vontade em algumas das suas cartas. Por isso, a partir do momento que Paulo ia embora dessas igrejas, e elas sentiam obviamente muita falta dele, ele enviava algumas pessoas para pastoreá-las, e também as pastoreava através de cartas. E nós devemos louvar a Deus por causa disso, porque Paulo pastoreava as igrejas que ele fundou através de cartas, que nós temos hoje as cartas que Paulo escreveu. A carta de Paulo aos Efésios não é diferente. Paulo está tentando pastorear os Efésios à distância, mas esta carta em especial foi escrita de dentro da prisão. Se você voltar aí no início do capítulo 3, você vai ver que Paulo está dizendo que ele estava na prisão. Início do capítulo 3. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Quer dizer que logo no início do capítulo 3, o apóstolo Paulo deixa claro que ele está dentro da prisão. E ele não foi preso à toa. Paulo foi preso porque ele amou tanto os gentios, que ele não deixou de pregar aos gentios, ainda que ele estivesse sendo perseguido e ameaçado por causa disso. Ainda que ele corresse o risco de estar na prisão por causa disso, ele continuou a pregar. Mas me chama a atenção porque Paulo não estava em uma cadeia qualquer. Paulo não estava em uma prisão do mundo moderno, não era protegido pelos direitos humanos, não tinha 3 refeições diárias, não tinha direito à visita íntima semanal. Paulo não tinha nada disso. As prisões do Império Romano eram masmorras, eram lugares escuros.
As prisões do Império Romano eram úmidas, eram frias. As pessoas morriam dentro daquelas prisões por causa de doenças respiratórias. Era comum morrerem por falta de alimento adequado. As prisões eram os piores lugares que haviam naquela época. E agora o apóstolo Paulo, lá de dentro da prisão, no pior lugar possível, provavelmente no pior momento de sua vida, que é estar prisioneiro de maneira injusta, Paulo decide escrever aos Efésios para animá-los. Isso é no mínimo estranho. Isso me chama a atenção porque o modo de Paulo viver o cristianismo e lidar com os sofrimentos é absolutamente diferente do modo com que nós lidamos com os nossos sofrimentos. Mesmo porque você não lê na carta aos Efésios e nem nas demais cartas do apóstolo Paulo nenhum desabafo por parte dele. Você não lê Paulo dizendo, pelo amor de Deus, junta o grupo das irmãs aí e ora por mim, porque eu estou sofrendo demais, Deus me abandonou, eu estou injustiçado aqui. Em nenhum momento Paulo choraminga a sua dor e o seu sofrimento, pelo contrário. Leia comigo o verso 13, ele diz assim no verso 13, portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Ao invés de Paulo dizer, pelo amor de Deus, orem por mim, me consigam um advogado, tentem me libertar dessa prisão, eu estou aqui sofrendo, eu estou aqui triste, eu estou aqui morrendo, não. Paulo diz assim, eu estou prisioneiro por amor de vocês e eu peço a vocês gentilmente, que vocês não desfaleçam no meu sofrimento. Não sofram porque eu estou sofrendo, porque o meu sofrimento é a glória de vocês. Se eu estou sofrendo, Paulo queria dizer aos Efésios, isso é prova de que o evangelho que eu preguei a vocês é verdadeiro, de que fez efeito, de que vocês realmente se converteram. Queridos, nessa manhã Deus tem uma palavra especial ao nosso coração. De alguma maneira Deus já começou a falar conosco a partir do momento que nós abrimos a palavra de Deus, porque Ele tem mostrado uma postura de um grande homem de Deus que difere da nossa postura quando experimentamos sofrimento. Afinal, qual de nós em meio ao sofrimento e às injustiças jamais questionou a Deus? Qual de nós em meio ao sofrimento e às injustiças jamais andou cabisbaixo? Qual de nós, em meio ao sofrimento e às injustiças, jamais se vitimizou diante dos outros? Esse é o apóstolo Paulo. E com isso o Espírito Santo do Senhor está falando ao nosso coração e está nos trazendo ensinamento. Logo após isso, Paulo diz, olha, eu é que me ponho de joelhos por vocês. Ao invés de Paulo pedir oração, no meio do sofrimento de Paulo, é ele quem está orando. Quando eu estou sofrendo, eu me esqueço do meu sofrimento, diz o apóstolo Paulo, e eu oro por vocês. Eu oro para que vocês não desfaleçam. Eu oro para que, a partir do momento que vocês entregaram a vida a Deus, e agora são parte da família de Deus, para que Deus os abençoe, segundo a riqueza da sua glória. Para que Ele fortaleça vocês com poder, mediante o Espírito Santo, para que vocês sejam fortalecidos internamente. E ele continua e diz, e assim no verso 17, Cristo habite no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. Queridos, o segredo do apóstolo Paulo é que Paulo não se preocupa consigo mesmo. Ao ler as palavras de Jesus Cristo nos evangelhos, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, o apóstolo Paulo encarnou essa ideia. Ele passou a viver esta ideia.
Ele aprendeu com Jesus Cristo, que não levou em conta o fato de ser o próprio Deus, e desceu até esta terra, e viveu nesta terra humildemente, e sofreu, e foi torturado, humilhado, maltratado, e padeceu até a morte de cruz, por amor aos demais. Foi assim que Paulo fez também. E é por isso que em algum momento, em uma das suas cartas, ele diz assim: para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Como alguém pode achar que a sua vida é de tão pouca importância, a não ser que tenha percebido que dar a sua vida pelo próximo talvez seja a maior de todas as virtudes? Paulo aprendeu isso com Jesus Cristo. Paulo aprendeu com Jesus Cristo que nós não devemos passar a nossa vida focados em nós mesmos. Nós devemos passar a nossa vida focados no próximo e na missão que o Senhor nos deu de alcançar o próximo com a mensagem de salvação. É por isso que lá dentro da prisão, no pior lugar do mundo, passando o pior momento de sua vida, Paulo não está preocupado com o seu próprio sofrimento. Paulo não está reclamando de frio. Paulo não está reclamando de fome, Paulo não está reclamando da prisão, Paulo não está reclamando de estar sozinho, pelo contrário, ele está dizendo assim: o meu sofrimento é a glória de vocês. E é por isso que eu oro por vocês. Oro para que sejam fortalecidos pelo Espírito Santo do Senhor. Querido, só o Espírito Santo do Senhor pode nos fazer passar pelos sofrimentos que nós temos que experimentar nessa vida. Se por um acaso você está tentando passar por sofrimento sozinho, se por um acaso você tem experimentado dor, angústia e tem tentado passar por tudo isso sozinho, hoje o Senhor Deus está dizendo a você: somente com o Espírito Santo do Senhor é possível que você passe por isso. E é o Espírito Santo do Senhor quem vai convencer a mim e a você que a gente tem que tirar o foco de nós mesmos. Que a dor passa quando a gente olha a dor do próximo. Que a dor passa quando a gente se ajoelha e ora pelo próximo. Você se lembra do que acontece com Jó? Você lembra de quando é que a sorte de Jó é mudada? Quando é que o cativeiro de Jó é encerrado e ele passa a ser abençoado de novo por Deus? Você lembra quando é? Quando este orava por seus amigos. Jó não estava orando somente por si mesmo. Jó não estava orando pela sua própria dor, pelo seu próprio sofrimento. Quando Jó tirou o foco de si mesmo e parou de reclamar, e começou a orar por aqueles que Deus colocou no caminho dele, foi quando Deus mudou a vida de Jó. É isso que o apóstolo Paulo está tentando nos ensinar. E ele está dizendo àquela igreja que ele plantou, e com certeza ele nutria imenso carinho: olha, eu oro por vocês para que o Espírito Santo os fortaleça, para passarem por todo tipo de sofrimento, e vocês possam experimentar o amor de Cristo. E vocês possam conhecer, como os demais que servem ao Senhor Deus, a altura, a largura, a profundidade do amor de Cristo. Que vocês conheçam, é o que Paulo está querendo dizer, de maneira plena, o amor de Jesus, que não olhava para si mesmo, mas para o próximo. E por isso, morreu calado. E por isso, na cruz do Calvário, disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Mas nós chegamos em um momento do texto, que eu diria que é o ápice dessa perícope. Eu diria que é a parte mais importante, porque neste momento do texto parece que Paulo está se contradizendo. E toda vez que você encontrar nas Sagradas Escrituras algo que lhe pareça uma contradição, saiba que tem alguma coisa errada, ou com você ou com sua interpretação. De modo nenhum as Escrituras entram em contradição. É o mesmo autor que conduz outros 40 homens a escreverem a palavra. Por isso não pode haver contradição na palavra.
Mas se você prestar atenção nesse verso que nós acabamos de ler, você vai perceber que em algum momento parece que Paulo está se contradizendo. Lembra que ele disse no verso 14? Olha, é por esta causa que eu me ponho de joelhos diante do Pai. E ele continua expressando qual é o motivo da oração dele. Eu oro para que, segundo a riqueza da sua glória, ele fortaleça vocês com poder mediante o seu espírito no homem interior. E ele continua, e oro também para que Cristo habite no coração de vocês pela fé, para que vocês sejam arraigados, para que vocês sejam alicerçados em amor, para que vocês possam compreender com todos os santos a plenitude do amor de Cristo e finalmente conheçam o amor de Cristo, vírgula, agora vem a contradição, que excede todo entendimento. Lê comigo aí, que excede todo entendimento. Como assim? Você sabe o que significa exceder todo o entendimento? Exceder todo o entendimento quer dizer que ultrapassa a possibilidade de compreensão humana. Quer dizer que não tem como, nem que uma pessoa tenha todo o entendimento, que ela consiga conhecer isso. Está entendendo o que ele está dizendo? Olha, eu oro para que vocês conheçam o amor de Cristo, que é impossível de ser conhecido. Não é isso que ele disse? Tem alguma coisa errada? Eu oro para que vocês conheçam aquilo que o entendimento humano não pode conhecer. Tem alguma coisa errada. Porque Paulo está dizendo aqui para mim que ele ora por uma coisa que ele sabe que é impossível. Mas nós sabemos que não tem nada de errado pelas palavras com que Paulo termina. Ele termina dizendo, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Eu oro, disse o apóstolo Paulo, e deixe o Espírito do Senhor falar ao seu coração hoje. Eu oro por algo que eu sei que é impossível. Por quê? Eu sirvo ao Deus do impossível. Porque aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Então, quando eu me ponho de joelhos para interceder por vocês, eu intercedo para que vocês conheçam aquilo que é impossível de ser conhecido. Porque eu sirvo a um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que Ele opera em nós. Você está entendendo a mensagem de Deus para você nessa manhã? Nós estávamos na Guiné-Bissau. Era a 5ª vez que eu estava lá, a primeira vez da Miriam. Miriam estava encantada com o projeto missionário. Até então ela tinha medo de estar lá. Finalmente ela se convenceu que deveria ir. Chegamos lá e agora ela estava encantada com como as pessoas recebiam a mensagem do Evangelho. Ela fez evangelismo, ela viu coisas sobrenaturais acontecendo. Ela viu uma igreja cheia de muçulmanos e animistas para ouvir o que ela tinha a falar a respeito de Jesus Cristo. Ela viu como as crianças nos recebiam com amor e com carinho. E agora chega esse nosso amigo que nos ajuda ali a coordenar o projeto missionário e diz para nós, nós precisamos ir na Ilha da Bolama. E eu perguntei, o que tem lá? Lá tem uma igreja que foi fundada 40, 50 anos atrás por missionários italianos. E a gente tem que ir lá ver o que é que está acontecendo na Ilha da Bolama. O que a igreja está precisando e de que forma nós podemos ajudá-la. E eu disse, olha, o negócio é o seguinte, eu não posso entrar em barco não, eu tenho labirintite, não dá para mim não. Não, é tranquilo, 2 horinhas de barco a gente chega lá. Eu pensei, vou tomar o meu comprimidinho, né, labirim, vou tomar o meu labirim e vamos então. Tudo certo. Acordamos, era 4h30 da manhã aproximadamente, porque o barco saía ainda antes do nascer do sol. Chegamos até o porto e ali nós procuramos o barco. E
de cara já começa a experiência mais maluca da nossa vida. Porque ali do alto do pier, a gente procurava o barco e a gente não via nada. Só algumas embarcações que não dava nem para entender como funcionavam. E de repente alguém disse assim para nós: é ali mesmo, pastor. É ali mesmo que vocês vão. E eu via só um telhado. Eu estava em cima do pier aqui, eu via só um telhado de madeira com lona, meio quebrado. Eu falei: mas não é possível. E as pessoas começaram a passar ali por cima daquele telhado e pulavam e entravam embaixo do telhado. Ali estava o barco, estava escuro, não dava para enxergar direito. Nós fomos, cada um com a sua mochila nas costas. Passamos por cima daquele telhado, entramos ali no barco. Tudo escuro, acendemos a lanterna do celular para ver aonde sentar. Quando percebemos que não tinha banco. Não tinha cadeira para sentar. Tinha uns sacos de batata, de cimento, de cebola. A gente tentou se ajeitar ali, né? Pegamos um saco de cebola, demos uma levantadinha para ter um apoio, né? Colocamos a mochila nas costas. E a gente está ali agora aguardando o momento que esse barco vai sair do porto, rumo à Ilha da Bolama. Tudo escuro, apagamos as lanternas dos celulares e percebemos determinado movimento no barco, mas não dava para enxergar direito o que é que estava acontecendo, estava muito escuro. Mas passado alguns minutos, o sol começou a raiar e começou a clarear. E a gente percebeu que aquele movimento que estava dentro do barco era o movimento das pessoas que estavam embarcando. E querido, sem nenhum exagero, um barco para 60, 70 pessoas. Tinha, sem sombra de dúvidas, mais do que 200 pessoas. Não tinha só isso. Saco de cimento, eu já falei. Saco de batata. Saco de cebola, saco de arroz. Porco. Galinha. Cabra. Nós do grupo Missionários, os brasileiros ali, olhávamos uns para os outros e pensávamos assim, sem falar nada: aonde é que a gente veio parar? Ali a pouco o barquinho levantou e saiu, rumo à Ilha da Bolama. Abandonamos o continente, agora estávamos indo rumo àquela ilha, onde nós queríamos fazer ali algum projeto, conhecer as necessidades do nosso povo, da nossa igreja. No meio do caminho, começou uma forte tempestade. E queridos, era verdadeiramente assustador, porque as condições do barco eram muito precárias. Aquele telhado, como eu disse, estava meio quebrado, algumas poucas madeiras e lona, então chovia dentro do barco tranquilamente. Mais do que isso, as madeiras do barco eram muito frágeis. E conforme a tempestade foi aumentando e as ondas foram batendo contra aquele barquinho, as madeiras pareciam que iam estourar. Elas começavam a estralar e estralar, e a gente em pânico olhava uns para os outros, mas tinha uma coisa que acalmava a gente: os nativos. Os nativos estavam em paz. A gente olhava para eles, estava tudo tranquilo. E a gente pensava: eles estão acostumados. Se eles estão com essa carinha tranquila, então deve estar tudo tranquilo de verdade. Mas a tempestade foi piorando. E eu me lembro que as ondas foram batendo contra aquele barquinho e batendo. E em uma primeira vez, o barco que chacoalhava assim, quase virou. Quem estava de um lado do barco caiu sobre quem estava do outro. Os sacos daquelas mercadorias caíram sobre a gente. Naquele momento, quando o barco quase virou, ele se encheu d'água. O capitão veio da frente e começou a gritar: tirem a água mais rápido, tirem a água mais rápido. E os marinheiros em velocidade absurda, tirando água de dentro do barco. E naquele momento todo mundo olhava, sabe para onde? Para o pastor. E você fica falando para o teu filho que ele tem que ser pastor, né? Todo mundo olhava para mim.
Eu estava meio acordado, meio desmaiado, pálido, a mão formigando por causa da labirintite. E quando eu percebi todo mundo olhando para mim, eu sabia que eu tinha que dizer alguma coisa para acalmar os nossos missionários. Sempre são grupos de jovens, às vezes com suas lutas espirituais, tentando fazer algo para Deus, tentando crescer na fé. Eu tinha que falar algo. Quando todo mundo olhou para mim, eu disse: gente, pode ficar tranquilos. O barco que Jesus está, não afunda. Amém? Eu gostei que você disse amém. Daqui a pouco você vai se arrepender de ter dito amém. Daqui a pouco você vai entender melhor a história. Mas eu não me arrependi de ter dito o que eu disse, não. O barco que Jesus está, não afunda. E aí, queridos, aconteceu que a tempestade continuou a piorar. E o barco continuou a balançar. E agora os nativos já estavam desesperados. Eu me lembro de uma das mulheres que estava ali sentada próximo de mim. Ela desmaiou do meu lado. E no momento que ela recobrou a consciência, ela gritou Jesus e desmaiou de novo. Naquele momento eu confesso a vocês que eu entendi que valia a pena passar por tudo aquilo que a gente estava passando. Porque quem foi que pregou de Jesus para aquela mulher? Algum missionário. Em algum momento alguém abandonou a sua vida e foi lá experimentar sofrimento para que o evangelho fosse conhecido por aquelas pessoas. O barco continuou a balançar. E uma segunda vez o barquinho que balançava sem parar quase virou. As pessoas se agarravam nas madeiras do barco para não caírem para fora. Animais caíam para fora do barco, mercadoria caiu para fora do barco. Uma parte daquele telhado agora já não tinha mais. E a gente olhando para aqueles coletes salva-vidas que pareciam ser feitos de EVA, as mulheres sabem do que eu estou falando, os homens talvez não. Pareciam feitos de EVA, a gente olhando para aquilo, meu Deus, o que vai acontecer? E quando o barco quase virou segunda vez, o pessoal olhou para quem? Para o pastor. Como se dissesse assim: e agora, pastor? E eu disse assim: calma, gente. O barco que Jesus está até pode afundar, mas ninguém morre afogado. Não é? Eu lembrei do apóstolo Paulo, no Euroaquilão, né? Lembra do apóstolo Paulo? Naufragou lá, mas ninguém morreu, né? Não se perdeu ninguém. Calma, gente. O barco que Jesus está até pode afundar, mas ninguém morre afogado. E queridos, eu me lembro que eu desmaiava e acordava. Desmaiava e acordava. Em algum momento, quando eu percebia que ia perder a consciência e ia desmaiar, eu tinha a esperança de que no momento em que eu acordasse, a gente já estivesse em um lugar seguro e a tempestade já tivesse passado. Mas não era isso que acontecia. Quando eu acordava, a gente estava no meio daquela tempestade, e os ventos batendo contra aquele barco, e as ondas dando contra aquele barco, de modo que parecia que ele ia estraçalhar no meio do mar. A gente estava no meio do Oceano Atlântico, e o barco quase virou pela terceira vez. Na terceira vez, os marinheiros já tinham desistido de tirar água de dentro do barco. O capitão já estava totalmente em pânico, achando que todo mundo ia morrer. E de novo aqueles missionários todos olharam para mim, e agora já não eram só os missionários que olhavam. Agora os nativos também olhavam. Eles também queriam ouvir uma palavra de esperança. Agora, quando todo mundo olha para mim, eu digo bem assim: olha, entreguem a vida de vocês a Jesus, porque nós vamos tudo morrer aqui. E eu me lembro que naquele momento eu peguei a mão da minha esposa e falei: vamos orar. E eu disse: Senhor, foi uma honra servir o Senhor. Senhor, vai ser uma honra morrer aqui nesse lugar. Vai ser uma honra.
Porque eu poderia ter morrido praticando as obras do diabo. Porque eu poderia ter morrido destruindo a minha própria saúde. Que eu poderia ter morrido longe dos caminhos do Senhor, mergulhado no meu egoísmo, mas não, Senhor. O Senhor vai me dar a honra de morrer aqui. Senhor, muito obrigado por essa honra. Cuida da minha família, Senhor. E eu fiquei imaginando a minha família recebendo a notícia. E eu imaginei a família da minha esposa recebendo a notícia. E eu imaginei que eles iriam sofrer, mas eles iam ter orgulho. Morreu pregando o Evangelho. Morreu lá na África, território da janela 1040. Estava indo levar o Evangelho a uma ilha. Eu pensei isso. Mas a tempestade não deu trela. E pela quarta vez, agora parecia que estava tudo perdido mesmo, o barco quase virou. Eu não sei dizer como ele não virou. Porque as ondas entravam dentro do barco. Ele chegou num nível que as ondas invadiam e a água invadia o barco e todo mundo dentro do barco já estava molhado, sujo, desesperado, em pânico. Quarta vez. Eu já tinha dito que o barco não afundava. Já mudei de ideia dizendo que afundava, mas ninguém morria. Já mudei de ideia dizendo que todo mundo ia morrer para entregar a vida a Jesus. Eu mudei de ideia de novo. E eu disse para minha esposa: espera aí, eu não quero morrer não. Por que a gente está aqui falando e orando e fazendo tudo, mas ainda não pedimos a Deus um milagre? Me dá a sua mão aqui. E Miriam me deu a mão novamente. E eu disse: Senhor, eu não vim aqui para morrer. Eu peço desculpa pela outra oração que eu fiz agora há pouco, mas eu não vim aqui para morrer não, Senhor. Senhor, nenhum de nós deixamos o nosso país, deixamos a nossa família para vir aqui para morrer, Senhor. Nós viemos aqui para cumprir uma missão, a gente tem uma missão a cumprir, Senhor. Então não deixa, Senhor, que o diabo nos impeça de cumprir a missão que o Senhor nos deu. Então, por favor, Senhor, em nome de Jesus Cristo, acalma esse mar. Em nome de Jesus Cristo, controla esse barco. Amém. O barco fazia assim. Quando eu disse em nome de Jesus Cristo, controla esse barco, amém, o barco fez assim. Mas todo mundo ficou assustado. Porque era óbvio que tinha alguma coisa errada. E o pessoal agora começou a ir para a beirada do barco para entender o que estava acontecendo. E o barco estava totalmente paralisado. Isso não é normal. Mesmo sem tempestade, um barco nunca fica totalmente parado. E agora o barco ali totalmente parado, e todo mundo perguntando, e os marinheiros gritando, e o capitão gritando: o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Alguns poucos minutos, 5, 6, 7 minutos, a gente viu o mar descendo. A água foi descendo diante de nós, descendo, 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 e a gente olhando e não estava entendendo nada. De repente a gente viu a areia. E o mar secou diante dos nossos olhos. Vocês sabem que o povo adventista é meio cético, né? O povo adventista tem dificuldade de acreditar em milagre, não tem? Eu sei. Eu também já tive. Por isso eu pedi para colocarem na tela, vou pedir para colocarem na tela uma foto. Para ver se assim
Vocês conseguem acreditar? Nós estávamos entre o continente e a ilha, no meio do Oceano Atlântico. E ali nós descemos e pisamos em seco. Aquele ali é o barco. Nós tínhamos ali um rapaz que era responsável por cobrir a missão, fazer a parte fotográfica, fazer vídeos e etc. E esse rapaz, por um acaso, tinha trazido dentro da sua mochila, sabe o quê? Um drone. E ele subiu esse drone ali no meio de onde nós estávamos, para você entender melhor o milagre que Deus operou. Passa uma foto aí para mim, coloca a próxima. Foi isso daí que aconteceu com a gente. Queridos, a gente desceu daquele barco, está vendo o tamanhozinho da gente ali? A gente desceu daquele barco que nós andamos quilômetros para um lado e para o outro, e nós não víamos o mar. Para um lado e para o outro nós procurávamos o mar e nós não víamos o mar. Ali naquele lugar nós fizemos um culto e louvamos a Deus e pregamos o Evangelho àqueles que estavam conosco e viram o milagre que Deus havia operado. Ali nós fizemos amizade com os nativos. Ali nós fizemos comida e almoçamos no meio do mar. 13 horas depois, a água começou a voltar. E quando a gente percebeu a água voltando, a gente pulou para dentro do barco rapidinho e de novo, rapidamente, a água subiu e levantou o barco. E nós fomos tranquilamente até a ilha da Bolama. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja glória para todo sempre, eternamente. Amém. Deus é poderoso. O Deus que você serve não é qualquer Deus. Não é um Deus de madeira, não é um Deus de barro. Você serve a um Deus todo-poderoso. Eu tenho que sair de lá do Edessa para vir até aqui, trazer uma foto do outro lado do oceano, para você lembrar qual é o Deus que você serve. Porque no meio das suas angústias, no meio da sua dor, no meio do seu sofrimento, você se esqueceu que Ele tem poder para mudar qualquer realidade. Preste atenção nessa mensagem, porque hoje o Senhor Deus está convocando você a orar. Hoje o Senhor Deus está dizendo a você: volte a orar, meu filho. Coloque os seus joelhos no chão, porque eu quero operar milagres na sua vida. Porque eu quero operar milagres na sua casa. Sobre isso, Ellen White diz no Espírito de Profecia que o Senhor Deus tem milagres prontos, bênçãos maravilhosas em suas mãos, prontas a serem derramadas sobre nós, e Ele só não derrama, sabe por quê? Porque nós ainda não pedimos. Toda vez que eu leio essa frase, eu me pergunto: o que será que Deus tem lá para mim que eu ainda não pedi? O que será que Deus tem lá para você? Quem é a pessoa que você ama, que você deixou de orar? Que você já não acredita mais que pode se entregar ao Senhor Jesus Cristo e voltar à presença de Deus? É seu filho? É sua filha? É o esposo? Qual é o casamento que parece impossível de ser restaurado, pelo qual você já deixou de orar? Qual é o relacionamento que Deus não tem poder de restaurar? Qual é o milagre que Deus não tem poder de fazer? Qual é a doença pela qual você já não ora mais, porque você acha que ela é mais forte do que o seu Deus? Essa manhã Deus está falando com você, Ele está chamando você a orar, e Ele está dizendo: eu sou Deus Todo-Poderoso. Eu quero operar milagres na sua vida. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Nós chegamos na ilha da Bolama e eu já estou encerrando. Ali na ilha da Bolama, Miriam conheceu uma escolinha adventista. Lá nos confins da terra, uma escolinha adventista.
Você sabia que em determinados lugares do mundo a única forma que nós temos de pregar é através da educação? Muçulmano não entra em igreja cristã, mas ele põe o filho para estudar na escola adventista. Ele confia na nossa educação. Ele sabe que nós somos sérios. Ali no meio do Oceano Atlântico, uma ilhota, nos confins da terra, Miriam conheceu uma escolinha adventista. Miriam é formada em pedagogia, apaixonada pela educação adventista. Quando ela viu as condições precárias daquela escola, o chão de terra, as paredes de barro já desfazendo, o telhado bem precário também, não tinha uma lousa, as carteiras bem ruins. Quando ela viu a alegria daquelas crianças animistas e muçulmanas entrando na escola, Miriam olhou para aquilo tudo e sonhou com uma bela escola adventista. E ela disse para mim: amor, eu não sei como, mas eu vou construir uma escola adventista aqui. Eu disse para ela: eu acho que você está doido, porque não tem como mesmo. Ela falou: não, se Deus coloca no nosso coração, Deus faz acontecer. Nós entendemos o porquê que o diabo não queria que nós chegássemos naquela ilha. E porquê Deus operou um milagre para que a gente chegasse. A Miriam procurou o presidente da igreja adventista na Guiné-Bissau e disse: pastor Gaspar, eu quero construir uma escola ali onde a gente tem aquelas salinhas de aula. Eu quero construir uma escola. O senhor permite que eu faça um projeto? Ele disse: sim, professora Miriam, eu permito, mas eu queria lhe pedir um favor. Ele disse: nós temos um terreno com 4 hectares que nós ganhamos 40 anos atrás. Ele fica na beira do mar, é um terreno maravilhoso. Mas nós estamos quase perdendo esse terreno. Porque nós nunca tivemos condições para construir nada lá dentro. O governo está ameaçando que a gente vai perder esse terreno. Será que essa escola pode ser dentro desse terreno? E a Miriam disse: lógico, pastor. Lógico que pode ser nesse terreno. Em janeiro desse ano, Miriam não pôde ir. Ela estava grávida da Gabriela. A Gabriela estava quase nascendo. Mas eu estive lá na Ilha da Bolama e nós iniciamos a construção do internato adventista da Bolama, que vai ser o primeiro internato adventista no oeste africano, que nós sonhamos vai formar missionários para todo o território da janela 1040. Vai não somente salvar aqueles que ali estão, mas preparar gente para salvar os que vivem ali naquelas redondezas. Em janeiro desse ano estarei voltando para lá para continuar a construção. Queridos, eu não posso deixar de falar que toda a construção é feita através de arrecadação. A gente vai de irmão em irmão pedindo uma ajuda. Será que você pode nos ajudar? Pode nos ajudar com uma oferta pontual, uma oferta mensal, seja como for, você pode nos ajudar a construir. E os irmãos têm nos ajudado e por milagre a gente tem feito essa obra. Nós estamos precisando de novo de recursos agora para janeiro. Se você quiser fazer parte desse milagre que vai acontecer lá na Ilha da Bolama, você pode nos procurar no final, pode procurar a Miriam, pode me procurar, pode procurar o pastor Léo, pedir o meu WhatsApp e a gente passa para você como é que você pode ajudar. Mas a mensagem de Jesus aqui hoje, para mim e para você, é que Ele é o Deus do impossível. Não tem por que você continuar sofrendo sozinho. Não tem por que você continuar batalhando as lutas da vida sozinho. Não tem por que você desanimar a ponto de querer desistir. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos. Você acredita nisso? Essa é uma boa palavra? Então quero te convidar a ficar em pé nesse momento para nós orarmos ao Senhor. Entrega suas angústias, entrega seu sofrimento, entrega toda a sua dor ao Senhor Jesus nesse momento e peça para Ele aquele milagre que está lá nas mãos dEle e Ele ainda não derramou porque você ainda não pediu. Deus eterno, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Toda honra e toda glória sejam dadas a ti, Senhor.
porque só o Senhor é Deus. E é Deus todo-poderoso, todo misericordioso, todo amoroso. Pai, obrigado. Obrigado por ter dado a mim e a Miriam, aquele grupo de missionários, a oportunidade de não somente experimentarmos, mas também de vermos as maravilhas que o Senhor opera em favor daqueles que te amam e clamam pelo teu nome. Mas, Pai, existem pessoas aqui nesta igreja hoje que precisavam ouvir essa mensagem, que precisavam se lembrar que o Senhor não é Deus que operou milagres somente no Antigo Testamento, que o Senhor não é Deus que operou milagres somente no Novo Testamento ou em algum outro momento da história, mas que o Senhor continua sendo Deus Todo-Poderoso, continua à disposição dos teus filhos, continua respondendo à oração daquele que clama pelo teu santo nome. Por isso, Pai, eu imploro ao Senhor, escuta a oração daqueles que clamam pelo teu santo nome neste momento. Existe alguém que está intercedendo, Pai, nesse momento pelo seu casamento. Parece que tudo foi por água abaixo. Parece que já não há mais o que fazer, o casamento está destruído. A única solução é o divórcio. Mas, Pai, o Senhor é Deus que pode reconstruir qualquer relacionamento. O Senhor é o Deus que pode operar esse milagre. Por isso, em nome de Jesus Cristo, eu coloco todas as famílias dessa igreja nas tuas mãos. E eu clamo a Ti, Senhor, para que haja amor, para que haja paz, para que haja harmonia segundo a sua santa vontade. Pai, eu sei que existe uma mãe e um pai orando pelos seus filhos. Os seus filhos já conheceram o caminho da salvação. Uma vez entregaram a vida ao Senhor Jesus. Mas naquele momento mais difícil da juventude, se afastaram, se entregaram ao mundo, aos seus prazeres, aos seus pecados. E agora, Pai, esses pais já se cansaram de tanto orar, porque parece que quanto mais oram, mais distantes estão os seus filhos. Em nome de Jesus Cristo eu clamo a Ti, Pai, envia o Teu Espírito Santo para operar um milagre. Envia o Teu Espírito Santo em busca dos filhos perdidos desta igreja. Traz, Senhor, um por um, para que possam testemunhar que o Senhor é Deus de milagres e maravilhas. Pai, existe alguém orando pela sua situação financeira. Em nome de Jesus, abençoa esse teu filho, Pai. Ajude-o a sair das dívidas. Ajude a conseguir o sustento, o conforto, o básico para a sua família. Pai, em nome de Jesus, cura os doentes, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe você. Provai e vede. História de hoje: plantio de igreja. Meus irmãos, a cidade de Parauapebas está crescendo num ritmo acelerado. E infelizmente nós como igreja não temos acompanhado esse crescimento. E ainda mais que o ano que vem nós temos um alvo para os 4 distritos, um alvo bem arrojado: batizarmos aqui 2.000 almas. Ô, irmãos, por causa do crescimento da cidade, os terrenos estão caríssimos. Aonde vamos conseguir recursos para comprar terreno? E posteriormente, como vamos conseguir dinheiro, como vamos conseguir recursos para construir igreja, para colocar esse povo? Como vamos fazer isso? Alguém tem ideia? Irmãos, todos estamos conscientes desse problema, mas nós temos uma solução muito simples para a resolução dessa situação. Podemos incentivar os irmãos a devolverem um pacto como resultado das bênçãos que temos recebido, e acredito que a partir daí nós podemos tirar um percentual para o plantio de igrejas. Esse é um plano de Deus, e eu tenho certeza que será a solução para esta questão. E eu entendo, irmãos, que esse pacto não pode ser direcionado como muitas vezes alguns irmãos querem fazer na igreja. Preste atenção no que diz Ellen White,
numa advertência para nós nesse contexto. Se o dinheiro entrasse para a tesouraria de acordo com este plano divinamente recomendado, a 10ª parte do que ganhamos e as ofertas liberais, haveria abundância para o avanço do trabalho do Senhor. É isso que nós precisamos obedecer, é isso que precisamos fazer, e eu tenho certeza que nós teremos pleno êxito no nosso propósito. Todos sabemos que 40% do que entra de pacto vai para a associação, sendo que desses 40%, 20% vão para as missões mundiais e 20% fica no campo e, de certa forma, volta para a igreja como subvenção. Dos 60% que ficará no caixa local, o que nós faremos? Nós vamos tirar 30% desse montante total para nós aplicarmos no projeto Plantio de Igrejas. Irmãos, eu tenho plena convicção que não faltarão recursos para as nossas igrejas locais se nós observarmos essa prescrição conforme foi falada. Quantos de vocês concordam que nós devemos implementar esse projeto em nosso campo? Levanta a mão. Contrários, o mesmo sinal? Não havendo contrários, está votado. Muito obrigado, irmãos. Vocês são fantásticos. O espírito de missão cresceu e um grupo de valorosos irmãos se organizaram para implantar o projeto. Entre eles, o irmão Kennedy abraçou a causa de maneira diferenciada e passou a visitar sistematicamente os 4 distritos do campo, com uma mensagem de encorajamento, desafiando aos irmãos a participarem do plano divino. Zona amarela, temos irmãos debaixo de galpão, de garagem. Nós temos que mudar essa história. Qual é a missão de vocês? Nos unimos com os pastores, os líderes, para a gente poder plantar a igreja aqui na cidade. Com o auxílio de fiéis parceiros, entre 2013 e 2015, 28 congregações foram abertas para receber quase 1.800 novos membros. Terrenos foram adquiridos e igrejas foram e estão sendo reformadas. Os membros passaram a entender melhor o plano do Pacto de Amor no âmbito de uma igreja mundial e viram os índices dos dízimos e ofertas aumentarem significativamente. Com isso, veio o crescimento do número de igrejas que todos esperavam. Tá vendo, pai? Não falei que o senhor podia confiar em Deus? Provai e vede. Queridos irmãos, o testemunho que vocês acabaram de assistir foi gravado na região de Paraupebas há 4 anos. Hoje eu volto aqui para dizer para você que o projeto deu certo. Nós estamos avançando muito na questão de plantio de novas igrejas e revitalizações, em torno de 40 a 50 por ano. Só em Paraupebas, nesse período, foram batizados quase 8.000 pessoas. Amém? Agora, tudo isso só foi possível porque você tem sido fiel nos seus dízimos e também nas suas ofertas. E agora eu os convido para este momento especial de adoração e louvor através dos dízimos e das ofertas. E desejo que Deus os abençoe ricamente. Ti o meu louvor, tudo que eu sou e tudo que recebi. Ser fiel é minha decisão. Nessa salva quero ofertar meu coração. Te entrego meu viver.
Oi. Só alguns recadinhos. Primeiro, agradecer ao pastor Mateus, ele teve que ir correndo para outra igreja pregar. Nós agradecemos a ele pela linda mensagem que ele nos trouxe essa manhã. O pastor pediu para a gente dar mais 2 recados. O primeiro festival da cultura gospel em Baixo Guandu será realizado no último sábado desse mês, um evento promovido pela Secretaria de Cultura, mas que nós também estaremos envolvidos, né? Vamos levar a nossa mensagem para as pessoas naquele evento. Então, quem estiver por aqui, se programe para estar, vai ser um bonito evento. E o pastor pediu para avisar que os inários daqueles que pediram, certo, já chegaram e estarão na salinha aqui de trás para recebê-los. Então, ao final do culto, passem por fora, por favor, e procurem naquela portinha lateral, desse lado aqui do bebedouro, o inário. A Marcê e a Letícia vão estar ali para entregar os inários para quem pediu, quem fez o pedido. Nesse momento, vamos dividir em classes. Que Deus nos abençoe. Vamos continuar partilhando. Perdão. Nicinha, por favor. Me perdoem. Perdoem. Teremos um momento especial com o Ministério da Mulher. Um momento todo especial. Por favor, a palavra. Olá, irmãos. Nós estamos no mês de outubro, chamado Outubro Rosa, porque é um mês dedicado a nós mulheres para nos alertarmos sobre o câncer de mama. Então se diz Outubro Rosa, a campanha do câncer de mama. Irmãos, há 13 anos atrás eu fui acometida com câncer de mama. Não foi bom. Sempre me cuidei, todos os anos fazendo meus exames certinho, mas lá em 2009 eu comecei a sentir algo estranho e fui logo, não esperei nem completar um ano, fui logo fazer meu exame. E lá estava ele. Pegou todos os condutos mamários, tinha um filhotinho. Fiquei triste, não sabia o que fazer, mas Deus ilumina a gente em tudo. Encontrei um médico muito bom, fiz um tratamento, não sobrou nada da minha mama, tive que retirar toda, só fiquei com a pele. Mas isso aí não foi o pior. Ficou feio, perdi uma parte, a gente fica triste, o chão abre, mas aí você sente uma força que vem do céu e te levanta e te dá um médico maravilhoso, que foi o meu apoio, mostrando para mim as consequências, mas também as melhoras, as maravilhas. Tem 13 anos, irmãos. Eu estou curada até hoje, com a graça de Deus. Eu venci o câncer. Mas nem por isso eu desisti de fazer o meu tratamento corretamente, porque eu fiquei desanimada ao ver ali um câncer em mim. Não, foi aí que eu me fortaleci, procurei, vou fazer todo o tratamento possível, necessário, para que eu seja curada. Irmãos, eu falo a vocês, que estão de rosa, não esqueçam de se cuidar. Aqui na igreja não foi só eu não sei se eu fui uma das primeiras aqui, mas eu tenho aqui a minha amiga Michele, por favor, vem aqui, a minha amiga Nena também. Nós enfrentamos essa cruz que a gente levou, mas Deus ajudou a gente a carregar. Nós temos aqui também a Vera, que hoje ela não está aqui. Nós temos também a Ellen. Não é só nós, mulheres mais velhas, que é acometida pelo câncer de mama. As novas também. A Ellen é uma menina novinha, está aqui enfrentando o tratamento. Nós temos aqui a Ruth, que talvez vocês não conhecem, ela é uma enfermeira. Ela também está enfrentando o câncer de mama. E o mais engraçado, a gente perde o cabelo, ele nasce totalmente diferente. A Ruth, minha amiga, encontrou ali comigo outro dia e falou assim, mas eu estou gostando tanto, que ela tem um cabelo muito lisinho. Ela é prima da Helena Écio. E ela falou assim, estou achando tão bonitinho, porque agora meu cabelo não precisa fazer um permanente, ele está cacheado natural. O cabelo da gente volta, tudo volta, a fé em Deus aumenta, porque é Ele que nos dá suporte para vencer tudo isso. Então, o nosso alerta aqui, nós vencemos o câncer. Há casos que acontece de não vencer. E todos que nós fomos acometidos foram os cânceres mais graves que nós tivemos. Mas nós vencemos ele assim mesmo. Todas nós aqui temos problema na nossa mama, nós perdemos a mama.
mas ao mesmo tempo nós também tivemos o privilégio de reconstruir a mama. Isso é bom demais, isso é bênção muito grande que nós tivemos. Então, a nossa alerta para vocês, não esqueçam de se cuidar. É o Outubro Rosa, é o outubro para alertar as mulheres. Esqueci do meu exame? Não esqueçam. Todo ano procuram se prevenir, porque mesmo prevenindo, como nós aqui, nós somos acometidas com o câncer. A campanha está aí. Vá, faça o seu exame. Faça o seu autoexame em casa também. Se você sentir alguma coisa diferente, procure imediatamente o médico. É para isso, irmão, que existe o Outubro Rosa. É para isso que hoje o Departamento da Saúde está aqui alertando a cada um de vocês, para que não esqueçam de se cuidar, de se preparar. Hoje, o câncer de mama está sendo o maior número de mortes. É o câncer de mama, está ocupando o primeiro lugar. Vamos combater isso, vamos cuidar e também alertar aquelas que somos nossos amigos, nossos vizinhos, alertar, não esquecer de se cuidar. Não só as adultas, as mulheres mais velhas, mas hoje também já adolescentes, todos aí eu já vi com câncer de mama também. Vamos nos cuidar, irmãs, vamos nos fortalecer e que nós possamos, juntas, uma ajudando a outra, para nós vencermos essa etapa na vida da gente. É o que eu peço a Deus. Agora eu vou pedir aos irmãos, antes vou falar para nossas irmãs, ali fora tem um espaço muito bonito, um balanço, é para nós mulheres fazermos uma foto bem bonita ali, para guardar de recordação. E também vamos pedir agora à igreja que se divida em unidade, para que nós possamos recapitular nossas lições.